Uma boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, seguidores aqui das plataformas digitais. Nessa noite eu venho com uma palavra de reflexão para a vida de vocês. Hoje dei uma pausazinha nos estudos, na música, porque tudo em excesso faz mal. Mas vim deixar aqui para vocês uma palavra de reflexão, a diferença entre o vaso de ouro e o vaso de barro. Para você aí que está desanimado, está desacreditado, acha que sua vida não tem mais jeito, que você não vale nada, que você se sente um vaso de barro, ao invés de ser um vaso de ouro, eu vou te dar uma explicação bem lógica para isso. E tenho certeza que isso, a partir de hoje, vai mudar o seu pensamento e vai mudar a sua vida. Vamos lá? O vaso de ouro. O vaso de ouro é um vaso bonito, é um vaso vistoso por dentro, é um vaso vistoso por fora. Mas se a gente colocar água dentro desse vaso de ouro e a gente beber dessa água, a gente nunca vai lembrar dessa água. Vai lembrar sempre do vaso, mas não da água. Porque aquela água ali, ela vai ser uma água comum. Ninguém vai dar valor àquele tipo de conteúdo que tem ali dentro daquele vaso. Agora o vaso de barro, meu irmão, é simples. O vaso de barro, ele cai e quebra. O vaso de barro, ele se espedaça. Mas tem uma diferença do vaso de ouro. A água que contém dentro do vaso de barro, você sempre vai lembrar dela. Quando você beber daquela água, você vai olhar, vai pensar e vai falar: caramba, para aqueles que gostam, a água daquele vaso é gostosa. Realmente a água daquele vaso tem um gosto diferente. Aqueles que não gostam vão lembrar também. Vai falar: eu não gosto da água do vaso de barro. O exterior pode ser feio, o interior pode ser feio, porém o valor daquilo que sai de dentro ninguém esquece, tanto para o bem quanto para o mal. Pensa nisso, reflete nisso, coloca isso na sua vida. Então não se sente desanimado não, mesmo que você seja um vaso de barro, se anime, porque você faz a diferença na vida de alguém. Alguém se espelha em você, alguém lembra de alguma coisa que você falou, alguém lembra de algum testemunho seu, alguém lembra de alguma atitude sua. Então não fica aí se desvalorizando porque você se sente um vaso de barro, não. O vaso de ouro, ele serve só para enfeite. O vaso de barro, ele serve para utilidade. O vaso de barro, ele é utilizado de todas as formas. Ele serve para enfeite, ele serve para carregar água, ele serve para colocar flores. E o vaso de ouro? Em quantas casas que você já foi que você viu um vaso de ouro? Às vezes só nos grandes palácios, e mesmo assim ele está ali só de enfeite. Ele não está ali para servir ninguém. Já o vaso de barro está ali para servir. O vaso de barro, ele está ali, para poder servir as pessoas que estão à sua volta de alguma forma, enquanto o vaso de ouro está só para enfeite. Aí vamos levar isso também para o Evangelho. No Evangelho, o vaso de ouro já está lá na glória, porque ele já fez o papel dele aqui na terra de vaso de barro. Agora ele está sendo só lembrado. Agora nós que somos o vaso de barro ainda estamos aqui fazendo a nossa diferença até virar vaso de ouro e também irmos para a glória, para sermos somente lembrados, para servirmos apenas de enfeite nas paredes, servirmos apenas de enfeite nas lembranças. Mas enquanto a gente for vaso de barro aqui nessa terra, a gente está fazendo a diferença na vida de alguém. Pense nisso, medite nisso. Então, não fique cabisbaixo e não fique para baixo. Lembre, você é um vaso de barro, mas você é um vaso útil. Beleza? Valeu, fique na paz e até a próxima. Uma boa noite a todos e um ótimo dia amanhã.